Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindas novamente ao Caminho da Modelagem. A gente já se conheceu um pouquinho no vídeo de apresentação, espero que todos tenham visto, onde eu conto um pouquinho da minha história. E essa é a primeira aula que a gente vai começar a falar do conteúdo, né, de fato. Então vamos começar agora pelos materiais, eu vou orientar vocês em relação aos materiais que eu utilizo, dar algumas soluções aí para o que vocês possam utilizar também durante a nossa caminhada dos próximos 10 dias. O Caminho da Modelagem é um evento produzido pelo Projeto Costura que Cura. Eu já desenvolvi esse Projeto Costura que Cura há alguns anos e ele vem tomando cada vez mais força e ele vai muito além de somente cursos de modelagem, corte e costura, seja no Clube Costura que Cura, que é o curso completo, ou seja nesses Caminhos da Modelagem, que são cursos mais rápidos e intensivos. Então eu convido vocês a conhecerem tudo que o Projeto Costura que Cura abrange dentro do site costuraquecura.com.br. Tem um projeto lá muito bacana, chama-se 1 para 1. Eu quero muito que vocês entendam. Não vou me prolongar aqui, foi só para dar uma prévia mesmo, para que vocês saibam que vocês estando aqui no Caminho da Modelagem, vocês vão muito mais do que aprender a modelar, costurar, né? Vocês também vão estar dando a oportunidade para quem não tem condições de estar fazendo um curso pago, para que também aprenda, para que também se profissionalize, né, se especialize e tenha chances de gerar renda para suas famílias. Então, tá aqui o meu convite para vocês conhecerem o 1 para 1 dentro do site Costura que Cura. E agora, enfim, vamos começar a falar dos materiais. Essa semana ela vai ser bastante intensa de conteúdo, a gente vai ter tudo muito bem detalhado, assim, então eu quero muito que vocês tirem o máximo de proveito de todo esse conteúdo. Quem não estiver afim de fazer a modelagem, eu entendo que tem gente que não queira modelagem, apesar de eu defender muito mesmo o aprendizado da modelagem como essencial, né, para o domínio da arte, da costura, inclusive. Eu sei que tem gente que não gosta muito, então mais pra frente a gente vai ver sobre o molde para impressão para vocês apenas costurarem. Mas hoje eu vou dar aqui para vocês um geral dos materiais que eu vou utilizar em cada etapa, tá bom? Começando pela modelagem. Modelagem sem papel não existe, né? Então eu oriento vocês que vocês tenham o papel craft ou semi-craft. O craft é esse marronzinho, ele é um pouco mais fininho, e o semi-craft, ele é um pouco mais grosso. Eu gosto mais do craft. Tem muita gente que defende outros papéis, né? Um papel monolúcido, uns papéis mais caros até. Só que a intenção do Costura que Cura é exatamente essa, da gente trabalhar com o que a gente tem. Eu deixo claro que todos os materiais que eu tenho aqui são investimentos, porque essa é a minha profissão, eu faço isso rotineiramente, cotidianamente, mas vocês podem usar o que vocês têm em casa. Então, até mesmo em relação ao papel, vocês podem usar o papel que vocês tiverem. Pode ser papel de presente usado que vocês guardaram, pode ser jornal, pode emendar muitas outras folhas, né? Sei lá, tem um caderno velho, cheio de escrita, emenda as folhas e faz, só não dá mesmo para deixar de aprender, tá? Então, eu oriento, assim, para quem tem condições, para quem quer levar isso adiante, o papel craft, ele é uma boa alternativa. Eu acho que se você for comprar de metro, vai ser em torno de 50 centavos o metro, então ele não é muito barato, levando em conta que a gente pode usar bastante, né, porque pode ser que tenha erros e tudo mais. Para vocês terem uma ideia, só para todos os passos de modelagem que a gente vai fazer aqui, a gente vai utilizar mais ou menos uns 10 metros. Isso dando tudo certo, né? Então, contando que a gente possa ter algum erro, alguma coisa, pode ser que use muito mais. Então, um rolo de papel craft, que acho que vem 10 quilos, se eu não me engano, não lembro bem, ele não é por metro, é por quilo, mas vem muito papel. Para mim, que sou profissional, que uso quase todos os dias, ele dura aí mais de um ano, tá? E custa 60 ou 70 reais o rolo. Então, para mim, vale a pena, mas entendo que para vocês pode não ser a realidade, então pode usar o papel que tiver. Outros materiais básicos para modelagem são caneta ou lápis e borracha, né? Eu gosto sempre de usar canetas mais grossas, com as pontas mais grossas, porque para gravação fica melhor de visualizar. Mas vocês podem usar papel, caneta comum, pode usar lápis para poder apagar quando precisar, tá bom? Outro material básico aqui é a régua escolar, tá? Pode ser de 30 centímetros comum ou a de 60, tá bom? Eu utilizo essa aqui mais simples escolar, só que de 60 centímetros e transparente, porque eu gosto de poder ver o ponto que tá embaixo, às vezes é necessário, mas não tem necessidade de ser transparente. Vocês podem usar o que vocês tiverem em casa, tá? Quem quiser também usar réguas específicas para costura, né, que tem umas réguas super diferentes, que já vem com as marcações, também pode.
como eu já disse antes e vou repetir, o Costura que Cura preza que qualquer pessoa possa fazer a modelagem sem a necessidade de réguas específicas, de gabaritos prontos. Então, assim, eu tenho alguns materiais, sim, mais específicos, mas é porque eu uso muito, né? Só que quando eu não tenho também, isso não me impede de fazer. A gente faz de olho, improvisa com outras réguas, sem problema nenhum, tá? Então, a régua de 60 centímetros, curva francesa, essa aqui é transparente, não sei se dá pra ver muito bem no vídeo, ó. Que é pra gente poder fazer os traçados em curva dos moldes, como cava, decote, enfim. Quem não tiver costura francesa, não tem problema. A gente pode fazer até de olho mesmo, porque a gente vai entender como é que funciona durante os traçados, então dá pra fazer de olho sim. Ou a gente pode usar uma reguinha simples, escolar, chamada transferidor, que é essa reguinha aqui, ó. O transferidor, é claro que ele não tem todas as possibilidades de curva, mas usando ali, adaptando, dá pra usar bem sim, tá? Outro material também que a gente vai precisar é o esquadro, ó. O meu também é grande, porque como eu uso bastante, então eu tenho ele há muitos anos, é um material totalmente durável, eu devo ter pago uns 30 reais nele mais ou menos, e eu tenho ele até hoje. Então, para quem pretende seguir adiante com isso, vale a pena sim investir um pouco mais em materiais. Mas quem não tiver o grandão também, pode também usar os escolares, ó. Nesse kitzinho aqui de transferidor e com os dois esquadros, ó. Esse aqui que tem o ângulo de 45 graus, que é importante pro viés. Esse aqui é o que eu utilizo mais pelo comprimento da régua, né? Eu paguei acho que 4 reais nesse kitzinho com essas 3 reguinhas. Então, é acessível e dá pra fazer com eles. Que daí você esquadra ali, como a gente vai aprender, e prolonga com a régua, não tem problema nenhum. E também tem esse esquadro aqui, ó, de MDF. Esse aqui a gente encontra em casas de aviamentos, em casas de materiais para costura. E ele já vem com as curvas referente a cava, gancho. Então, vale a pena, ó. Já vem até com a régua aqui, tá vendo? Eu não uso ele por ele ser de MDF, porque é um gosto meu. Mas, ele vem, olha, no kit vem ele e vem mais umas curvas também. E deve sair 15 reais mais ou menos o kit. Eu não tenho as outras réguas do kit aqui, devo ter extraviado porque eu não uso mesmo, mas deve sair uns 15 reais, ele sai bem em conta, tá? Então, essas são as réguas que a gente vai usar. Então, para recapitular para vocês, o que a gente vai usar de material? Régua simples, escolar, de 30 ou de 60 centímetros, tanto faz. Alguma curva, não tem necessidade de ser a curva francesa, pode ser a de alfaiate, tá bom? Teve aluna minha que já usou até tampa de panela. E esquadro. Esquadro é muito importante, ele é fundamental mesmo na modelagem, sem ele a gente não faz por causa do ângulo de 90 graus, mas pode ser o escolar, tá? Então são essas réguas as que a gente vai usar aí na nossa modelagem. Até agora foi papel, foram as réguas, caneta, né, ou lápis, enfim, calculadora, tá? É importante porque a gente tem algumas continhas assim, são contas simples de dividir, de vezes. Só que na hora ali de fazer os traçados, pode ser que acabe demorando mais se for fazer de cabeça. Então, eu indico que tenha uma calculadora em mãos, pode ser até mesmo a do celular, tá? Tesoura para papel. Eu sei que nem todo mundo vai ter uma tesoura para cada situação, uma de tecido e uma de papel, mas é o ideal, porque quando a gente corta o papel, perde o fio da tesoura pro tecido. E as tesouras, elas são diferentes também. A de papel e a de tecido, elas são diferentes, ó. A de papel, ela é curvada dos dois lados, tá vendo, ó? Essa curva aqui. Já a de tecido, ó, ela tende a ser plana aqui pra gente poder fazer esse movimento encostado na mesa, tá? Então, tesouras, papel e de tecido. Fita crepe, porque a gente não é só modelista, a gente é cirurgiã também. Então, às vezes acontece da gente ter que fechar pences ou emendar alguma coisa. Então, a fita crepe ajuda bastante. Pode ser fita durex também, pode ser cola bastão. Eu gosto mais da fita crepe porque a cola dela não é tão firme, então às vezes eu preciso movimentar de lugar e retirar a fita, facilita muito o meu trabalho. Eu oriento que vocês tenham um caderno para anotação. Eu vou disponibilizar a ficha para vocês anotarem medida. Eu vou disponibilizar também uma apostila com as lições que a gente vai aprender, né? Das bases que a gente vai aprender, para vocês estudarem, acompanharem. Mas é importante fazer anotações. Também, nessa apostila também tem uma folha de anotações, mas caso vocês não imprimam aí de cara, é importante vocês anotarem, então eu oriento muito que tenham um caderninho. Uma coisa muito, muito importante também, fita métrica. Quem não tiver régua pode ser fita métrica também, tá?
Eu não gosto, porque ela é muito maleável, então às vezes eu tenho medo da medida não sair tão certa. Mas pra gente tirar as medidas do corpo da pessoa, igual eu vou tirar o da Lari, é importante ter fita métrica, tá? Custa R$1,50 mais ou menos uma fita métrica, bem baratinho mesmo. Então, vale a pena ter em casa, vale a pena investir, até porque a gente usa muitas vezes na vida doméstica. Agora eu vou falar sobre a prova do molde base. O que acontece? Quando a gente faz uma base, né, uma modelagem base do nosso corpo, é importante que a gente tenha a oportunidade de provar essa base para ver se ela ficou certa no corpo. Para fazer essa prova, existem dois possíveis materiais que são mais em conta. Um é o TNT, eu tenho um pedacinho aqui, não sei se todo mundo conhece, mas é aquele que parece um tecido que é geralmente usado em decoração de festa e tudo mais. Então o TNT, ele é bom. O que o TNT significa? TNT significa tecido não tecido, então ele não garante o caimento, tá? Ele é somente para ver se as medidas estão batendo, para ver se vai ficar certo no corpo, mas não para caimento, então ele já não serviria para uma roupa. Mas para base ele quebra um galho e custa mais ou menos R$3 no metro, então se você comprar aí uns 3 metros, você já consegue provar a base no seu corpo, ou no corpo de quem você estiver modelando, se for o caso, tá? Ou você também pode fazer no algodão cru. Eu tenho algodão cru aqui, isso aqui até é uma base, ó. É as costas da base da Lari, porque eu já gravei a aula para vocês, então ficou aqui e eu provei nela. E por que eu sugiro isso? Porque eu ainda vou falar mais sobre isso, mas só para dar uma prévia, quando a gente faz a modelagem base do nosso corpo, ou do corpo de alguém, né, ou de uma cliente, e as medidas batem bem certinho, é legal a gente guardar essa base e depois quando a gente for fazendo as interpretações, a gente só vai gerando cópias, para não precisar calcular tudo de novo a todo momento que a gente for fazer alguma peça. Então, por exemplo, a minha base, eu já tenho ela há uns 3 anos, porque eu não mudei de medidas, então eu fiz ela, sei lá, 2, 3 anos atrás, e até hoje eu venho usando a mesma base em todos os tutoriais que tem lá no YouTube, que tem no IGTV, inclusive na plataforma, né, no Clube Costura que Cura, são com essa base de 2, 3 anos atrás. Então, assim, é muito vantajoso. E quando a pessoa muda de medidas, a gente percebe no corpo, a gente percebe no momento da prova da peça. Difícil, tipo assim, se é uma mudança de medida muito drástica, a gente vai perceber. E se for pouquinho, a gente consegue ajustar na peça. Por exemplo, quando eu fiz a saia da Lari, que é, né, a cinturada, que tinha um cós na cintura, ela tinha emagrecido, então eu precisei ajustar o cós. Então, para fazer o blazer dela e poder modelar de novo, ensinar para vocês, eu tirei todas as medidas dela novamente e refiz a base para uma nova prova. Então, assim, só que a primeira base dela eu tinha feito há muitos meses atrás e eu já fiz muitas peças para ela com aquela base. Então, eu fiz uma nova base, guardei aqui no algodão cru, porque toda vez que eu for fazer roupa para ela de novo, daqui para frente, eu vou pegar essa base e vou gerar uma cópia no papel para depois interpretar. Conseguiram entender mais ou menos? Mais tarde a gente vai falar sobre isso, sobre a importância da base, sobre a importância da modelagem, mas por hora é isso que vocês têm que saber. Que se vocês quiserem provar a base de vocês, né, para guardar, então é viável que seja no TNT ou no algodão cru, tá bom? Agora para a costura, os materiais que vão envolver a costura. Depois que a gente já fez a modelagem e tudo mais, a gente vai partir para o corte do tecido, né? Então, eu tenho aqui esse linho que a Lariana me trouxe, é um linho misto. No vídeo ele fica bem mais claro, ele é um marsala mesmo. E a Lariana me trouxe 2,30 metros de tecido, tá? Então, 2,30 metros é o suficiente para vocês também, pra gente fazer ele mais alongado e pra gente fazer ele um pouco mais largo, já que é uma peça ampla, tá? Por que vai tanto tecido? Por causa dos acabamentos. A vira da gola, ela é dupla, então a gente vai ter que cortar 2 alturas. Tem as mangas também, que a gente não pode esquecer de calcular. Então, eu creio que uma medida confortável de tecido para que todas nós possamos fazer o nosso blazer, né? Sem passar por nenhum apuro, caso tenha algum erro, alguma coisa, seria 2,5 metros de tecido, tá? Então, 2,5 metros de um tecido um pouco mais encorpado. Eu não indico tecidos que tenham elastano, porque pode ser um pouco mais chato de costurar, né? Porque pode trabalhar o tecido ali na hora da costura e para quem é iniciante, para quem não tem tanta experiência, é um pouco mais complexo. Mas a gente vai utilizar entretela, a gente vai
entretelar esse tecido todinho para ficar mais fácil de costurar. E para isso eu tenho aqui uma entretela de malha termocolante, pode ser de malha ou a de algodão fina, tá? Importante que seja fina e que seja termocolante, porque a gente passa com o ferro e gruda essa entretela nas camadas de tecido e assim a gente deixa o tecido mais firme, mais encorpado. Então, caso ele tenha elastano, a entretela pode ajudar a segurar um pouco. Eu indico aqui o linho misto, que é o que eu tô usando, um linho natural, um linho puro também. Tricoline também é bom pra gente aprender. O resultado vai ficar um pouco mais casual, mas fica muito bonito, tem muita tricoline bonita por aí. Pode ser uma sarja também, existem sarjas com e sem elastano, visto que a gente pode colocar entretela, vocês podem sim comprar com elastano. Pode ser um crepe também. O crepe ele é um pouco mais escorregadio de costurar, um pouco mais difícil de costurar, né? Mesmo os mais encorpados, para iniciantes, ele pode ser mais escorregadio, mas se você quiser arriscar, não tem problema nenhum, tá? E aí, pro forro, a Lariana me trouxe um cetim sem elastano, tá? Um cetim bem macio, eu não sei o nome agora, porque cada região trabalha com o nome, mas é um tecido bem macio. Só que para vocês que são iniciantes, eu não indico o cetim, porque ele é muito, muito escorregadio. Então, assim, até na hora do corte mesmo, ele pode sair do fio, pode dar alguma complicação. Então, dependendo da loja onde vocês forem comprar, eles vão indicar o forro. Você só vai falar assim, eu não quero um forro que escorregue muito. E aí a pessoa, né, a vendedora, vai te orientar quanto a um tecido que seja menos escorregadio e que combine com o tecido principal que você está comprando. Se você for usar uma fibra natural, por exemplo, os linhos, ou tricoline, ou uma sarja, aí você pode usar também um tecido de fibra natural, como por exemplo uma cambraia de algodão ou uma cambraia de linho, tá bom? Que é interessante aí para que vocês façam esse forro. A Lari trouxe forro para mim da mesma cor do tecido, bateu certinho. Se fosse meu blazer, eu arriscaria num composê de cores ou até mesmo numa estampa para ficar bonito. Porque quando a gente usa aberto, né, o intuito do maxi blazer é usar ele despojado, usar ele aberto. Então, quiserem arriscar aí no forro, comprei um forro bem legal, que eu acho que vai ser uma proposta mais divertida, assim, uma proposta mais arrojada, tá? Ah, sim, eu já tava esquecendo aqui de uma coisa importante, da metragem tanto da entretela quanto do forro. Então, só para recapitular, o tecido a gente pode usar 2,5, mesmo que sobre um pouco, é melhor ter uma margem de segurança, né? Principalmente para quem tá começando. Já o forro, a quantidade é menor, a gente não precisa utilizar a mesma metragem do tecido principal. De forro, eu oriento que vocês comprem de 1,5 a 2 metros de tecido, que já vai ser o suficiente. E a entretela, eu oriento que vocês comprem a mesma quantidade do tecido principal. Então, quem comprar 2,5 metros do tecido principal, oriento que compre 2,5 metros da entretela também, para também ter a mesma margem de segurança, caso a gente precise refazer alguma das partes. Agora, para marcar o tecido, né, para a gente poder cortar, vocês podem usar giz de alfaiate, existem vários modelos, eu oriento que vocês perguntem, aí quem ainda não conhece pode perguntar na loja de aviamentos, ou a caneta mágica, que é aquela que sai com o ferro, tá? São dois materiais, assim, que a gente usa muito quando a gente vai trabalhar com costura. E também oriento vocês que vocês tenham alfinetes, olha. Tenham bastante alfinete, principalmente quem tá começando, é muito legal alfinetar as peças antes de ir pra máquina de costura, para que elas não saiam do lugar, tá? Outra coisa muito, muito importante que a gente vai utilizar é a linha, né? Linha comum de costura, essa aqui nem é da mesma cor, eu só peguei pra mostrar, tá? Na máquina doméstica a gente não precisa comprar o cone grande, a gente pode comprar o carretelzinho pequeno da cor. E também vamos usar o ferro de passar. Eu sempre costumo dizer que os melhores amigos da costureira são o alfinete e o ferro de passar, para garantir que a peça fique no lugar e que fique com um acabamento bonito, tá? E por último, a máquina doméstica que a gente vai usar. Eu vou fazer tudo na máquina simples, na máquina doméstica. Eu até tenho as minhas máquinas ali, né? A overlock, a industrial reta, mas contando que vocês são iniciantes, né? Que não vão ter todos esses aparatos em casa, eu quero deixar isso o mais real possível para que vocês vejam que é possível sim trabalhar com o que a gente tem em casa. Quem tiver overlock, eu suponho que já saiba como usar, porque ninguém tem um overlock em casa à toa, né? Pode ficar à vontade para fazer os acabamentos no overlock. Eu vou fazer tudo na doméstica e a gente vai embutir essas costuras todas dentro do forro. Então o acabamento vai ficar limpinho e bonito da mesma forma como se a gente tivesse todas as máquinas.
E agora eu tenho um último recado para dar para vocês, que é sobre os tecidos, sobre o manuseio dos tecidos. Sobre a parte mais técnica, né, que é sobre o fio do tecido, posicionamento, a gente vai falar lá no momento do corte, mais pra frente. Só que quando a gente chegar lá naquele momento, o tecido já vai ter que estar preparado. E o que é esse preparo? É a lavagem do tecido, entre aspas, porque não é uma lavagem, você não vai pôr produto de limpeza, nem vai pôr na máquina, não é nada disso. O que você vai fazer é colocar o seu tecido num balde com água por pelo menos 12 horas, tá? Pode colocar um pouquinho de amaciante também nessa água, se você preferir, né? Se você quiser com um cheirinho, porque o que acontece? Principalmente em fibras naturais, como por exemplo o linho que eu vou utilizar, ele tende a ter uma porcentagem de encolha. Tem tecidos que chegam até 10, 12% de encolha, né? De taxa de encolha. Inclusive, nesses 2,5 que eu pedi para vocês comprarem, já está calculada essa porcentagem de encolha, tá? Então não precisem se preocupar. Então, o que acontece? Quando vocês molham o tecido, quando a fibra encharca, o tecido tende a encolher, ele tende a trabalhar. E é muito importante que a gente faça isso antes da confecção, porque se a gente não fizer, a gente vai fazer toda a roupa, ela vai ficar maravilhosa, e na primeira lavagem que você der na sua peça vai ficar toda troncha, muitas coisas podem acontecer, ela pode sair do esquadro, pode ficar com uma peça menor, outra maior, então assim, não vale a pena arriscar, tá? Tirando o fato de que todos os tecidos, ou a grandíssima maioria deles, vem da China, e eles vêm em containers. Então você imagina o que é um navio cheio de containers, né? Com diversos tipos de produtos ali, e depois que chega no Brasil, esses tecidos ainda vão para os mais variados depósitos em regiões do país, assim. Então, existe muita sujeira, muito bicho, e colocar isso em direto contato com a pele, né, pode ser muito prejudicial, pode dar alguma alergia, pode dar alguma doença. Então, mesmo que o tecido não seja de fibra natural, eu indico sim que vocês molhem, que vocês deixem de molho um pouco. Não precisa ter produto de limpeza, porque não vai ser uma super lavagem, pode danificar o tecido antes da hora. Mas é importante sim que a gente faça esse preparo para garantir tanto a nossa saúde quanto a garantia de uma peça bem sucedida, tá bom? Bom, então é isso, eu espero que vocês tenham entendido. E caso tenha surgido alguma dúvida, à noite a gente se fala no bate-papo. Eu vou abrir o grupo às 19 horas, das 19 às 21 horas nesse primeiro dia, tá? Justamente para que a gente possa interagir, possa se conhecer um pouco melhor e que vocês possam trazer as dúvidas que vocês ainda tiverem. Ainda vai uns dias pra gente usar todos esses materiais. A gente vai usar os materiais de modelagem essa semana, acho que a partir de terça-feira, mas os tecidos ainda vai levar alguns dias, então dá tempo de vocês se prepararem bem, tá? Então, obrigado novamente por estar aqui, eu tô muito feliz com essa oportunidade e a gente se vê na próxima aula.